Olá pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um evento especial. Estamos aqui na semana da interpretação de exames bioquímicos. Agradeço a sua presença, fico muito feliz com a sua vontade de aprender mais sobre exames bioquímicos, até porque essa questão é fundamental para tratamento do nosso paciente, para vários tipos de estratégias inovadoras. Eu tenho certeza que após essa semana você terá uma outra conduta na sua prática clínica. Então, vamos lá, teremos várias aulas para que vocês possam ter todo esse conhecimento. Bom, esse curso é para que você possa interpretar exames bioquímicos e passar a fazer condutas individuais, personalizadas, que geram confiança e também fidelização nos seus pacientes. É importante lembrar que nós temos aqui 3 aulas especiais, então é um curso completo, onde nós teremos hoje a aula 1, logo em seguida a aula 2 e depois a aula 3. 3 dias com muito conteúdo para vocês e hoje, na aula 1, iremos conversar sobre como o nutricionista deve interpretar os exames bioquímicos. Logo em seguida, teremos então na aula 2 a interpretação do exame, a prescrição nutricional, tanto o perfil glicídico, lipídico e também marcadores metabólicos. Já na aula 3, nós teremos então o acompanhamento nutricional de ouro com a interpretação dos exames bioquímicos, para que assim vocês tenham um conteúdo completo e vocês possam aplicar na sua prática e, consequentemente, ter muito mais sucesso na sua carreira, na sua profissão. É importante observar, então, que nós teremos aqui esse conteúdo de maneira muito densa e completa para vocês. Então, já te convido para pegar papel e caneta, que você anote todos os pontos. Afinal, tudo que eu te falar vai ser muito importante e muito prático. Claro que eu tenho que te mostrar a teoria, mas a prática clínica realmente é um dos pontos mais fundamentais quando nós falamos numa avaliação de exames bioquímicos. E na aula 1, então, estamos aqui. Como o nutricionista deve interpretar os exames bioquímicos, é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E para começar, eu quero te contar um pouco, brevemente, que quando eu estava na graduação, eu não tive nenhuma disciplina que mostrasse essa interpretação de exames bioquímicos. Eu sei que alguns de vocês tiveram disciplinas assim, mas sei também que muitos que tiveram disciplinas assim na faculdade não teve uma interligação com a prática clínica, com o consultório especialmente. Muitos de vocês tiveram aulas mais superficiais, aulas que não mostram como você vai fazer uma prescrição adequada para o seu paciente, de acordo com cada perfil avaliado no exame bioquímico. Então, por conta disso, vejam que a nossa conversa aqui é muito mais diferente. Nós teremos uma interligação do exame bioquímico com a nutrição, com a estratégia nutricional, com a suplementação também. Até porque esse que é o ponto mais fundamental para o nosso consultório. E além disso, quando eu me formei, me deparei, obviamente, com casos clínicos, com pacientes reais, e eu não tinha nenhum domínio em avaliação de exames bioquímicos. Confesso que até ficava preocupada quando o paciente chegava para mim com aquele bolinho de exames, papéis, hoje em dia é mais digital, né? Naquela época era mais impresso, e o paciente chegava para mim com aquele bolinho de exames e eu tremia na base, porque eu não sabia nada. O que eu fazia para não ficar chato? O paciente chegou para mim com o exame, eu olhava, eu folheava e eu lia valores de referência. Fazia cara de paisagem, fingia que estava entendendo e eu apenas lia valor de referência. E, gente, vamos combinar que o paciente também sabe ler. Ele sabe o que está dentro e o que está fora. Ele sabe que uma glicemia, um colesterol, enfim, qualquer marcador, ou está dentro ou está fora do valor de referência. Isso qualquer pessoa sabe fazer. Então não dá para ser assim. E sem contar que os exames eles se conversam entre si. E é importante não apenas avaliar além do valor de referência, mas também essa avaliação completa, combinada, desse tipo de marcador, dos marcadores. Então, nesse caso, vejam quanto que é muito importante para a gente essa avaliação mais completa dos exames bioquímicos de modo complementar e mais do que isso, avaliando de modo associado com o paciente. Sinais, sintomas, históricos familiares, histórico próprio desse paciente, isso é muito importante. Então vejam que a gente tem que ter esse olhar. E claro, por final, e mais importante ainda, é a interligação, é a correlação que nós temos que fazer com a nutrição. Então, se eu tenho algum marcador, algum exame que tem uma diferença, que tem alguma alteração, bom,
o que eu irei fazer perante a nutrição para tratamento desse paciente, ou até mesmo para a prevenção de uma doença. Até porque nós conseguimos ter vários marcadores que a gente consegue avaliar muito previamente ao desenvolvimento de uma doença. E é aí que entra a magia da nutrição. Você consegue deixar esse paciente com um perfil muito melhor e que ele não migre para uma doença. Ou até mesmo aquele paciente que apresenta já uma doença, você consegue muito mais facilmente um benefício para o paciente. Seja aquele que é tratado com medicação ou aquele que não é tratado. Então vejam que o nosso foco é a avaliação dos exames e, consequentemente, uma aplicação da nutrição de modo muito mais personalizado. E além disso, a cada consulta, quando você observa as avaliações dos exames bioquímicos, as oscilações que existem, as melhorias, creio eu, nós conseguimos modificar de modo muito mais fácil a cada consulta de retorno, te dá muito mais poder, muito mais autonomia na consulta de retorno, e quanto isso fica muito mais fácil na sua prática clínica. Pois bem, então eu quero te mostrar como fazer isso de modo mais aprofundado. Muito mais aprofundado, interligando com a nutrição. Unindo então prática clínica, teoria, casos clínicos reais e exames bioquímicos. Então é isso que nós teremos ao longo de todas as aulas, começando hoje, e eu espero que vocês aproveitem bastante. Vamos começar então com a realidade. Com um caso clínico, eu vou te explicar isso ao longo da aula, nós vamos falar sobre muita teoria e muito mais prática. E para tal, eu trouxe para vocês um caso clínico real. Vejam só, um homem de 54 anos, é um paciente que tem sobrepeso, aumentou 10 quilos nos últimos 2 anos, é um paciente com estresse elevado, ele é caminhoneiro ao longo de muitos e muitos anos, décadas na verdade, e é um paciente que por conta disso tem uma alimentação que é rica em ultraprocessados, uma alimentação que tem bastante refrigerante, sorvete, uma baixa qualidade da alimentação, aquele paciente que passa num posto de gasolina e ele come uma coxinha, uma empadinha, um risoles, enfim. Lanches são feitos a todo momento e é um paciente que muitas vezes não consegue sentar para almoçar de fato. Não é aquele paciente que come um prato de arroz, feijão com salada. Por conta de vários tipos de viagens que ele faz a vida inteira, ele teve então essa alteração no peso e não só nisso, que eu vou te mostrar um pouco mais. É um paciente com sono desregulado, justo, até porque é um paciente que é um caminhoneiro, puxa vida, ele viaja muitas vezes pela madrugada e não é tão simples assim ajustar esse sono. É um paciente que tem hipertensão desde os 40 anos, é um paciente sedentário e um paciente que está muito cansado e muito preocupado com a saúde. Parece que agora, parece não, com certeza, esse paciente deu uma acordada, ele pensou, puxa vida, não dá para eu esperar mais, até porque tem muitas alterações e ele precisa cuidar da saúde agora. Você vai encontrar muito paciente assim, paciente seu que te fala, nossa, acordei para a vida, virou a chave, é aquele paciente que verifica, entende qual que é a importância da alimentação, da nutrição, porque senão não vai dar certo. Ele precisa de um ajuste muito mais completo e é aí que entra o nosso papel com toda certeza. Vamos começar então com a avaliação inicial do nosso paciente, que é a hemoglobina. Eu vou focar com vocês os pontos principais de alterações para que vocês identifiquem e a gente sim consiga mostrar quais são os principais pontos em relação à nutrição. Pois bem, nós temos uma célula chamada de hemácia, uma célula super importante, que está associada com o transporte de oxigênio, de CO2, então ela é fundamental. Vale lembrar que o oxigênio é muito importante para a produção de energia, para a produção de ATP. E é por conta disso que nós precisamos então desse oxigênio para funções celulares adequadas. Sem ATP, a célula não vive. Então, veja que aquele paciente que tem uma quantidade baixa de hemácia, mais especialmente de hemoglobina. Por quê? A hemácia é formada de hemoglobina. Então, nós temos várias proteínas dentro dessa hemácia que tem uma função fundamental. E essa função, justamente é essa, de se ligar aos gases, ao oxigênio, por exemplo, e dentro dessa hemoglobina também temos um ferro. Então, o ferro é fundamental para que exista uma adequação nessa hemoglobina. Ou seja, se o paciente tem uma redução de hemoglobina, a gente pode dizer que esse paciente tem uma anemia.
E claro que nesse caso tem vários tipos de anemia. Anemia por carência de ferro, anemia por carência de B12, por exemplo, e é importante avaliar o motivo, o porquê que o paciente tem a redução de uma hemoglobina. Claro, quando o paciente tem uma hemoglobina baixa e tem uma anemia, puxa, o paciente fica cansado. Claro que sim, se ele não consegue ter um bom transporte de oxigênio, se ele não tem uma formação de ATP, ele vai ficar cansado. Então, aqui já temos uma interligação com o sintoma que o paciente relata. É claro que ele pode ficar cansado pela carga extensa de trabalho, mas com certeza essa hemoglobina ela é muito importante, nós precisamos avaliá-las. Vale observar também que a hemoglobina não é formada apenas por ferro, mas B6, B12 e B2 e até B9 são importantes para isso. Ou seja, sempre avaliem se o paciente também tem alguma carência nutricional. E é por conta disso que precisamos ter uma certa atenção. Você vai, é claro, avaliar ferro, com certeza, ferritina, vitaminas do complexo B, para que você já comece a planejar qual será a sua suplementação e o ajuste também na alimentação. Então vejam só, com um único marcador inicial, que é a hemoglobina, já temos várias condições clínicas envolvidas e prescrições nutricionais que devem ser feitas. Vamos ver então o nosso paciente. Olha que interessante, nós temos aqui uma curva, 2 pontos na verdade, 2020, avaliação, e 2023. Pode reparar que nós tivemos uma redução da hemoglobina. Então, nesse caso, vejam que ele já está abaixo do valor de referência. A hemoglobina reduziu ao longo desse período. E é importante complementar esse dado, essa informação, para verificarmos qual que é a deficiência do paciente. Então, esse é o padrão ouro, a hemoglobina padrão ouro para diagnóstico de anemia, mas temos mais uma dúvida. Tudo bem, tem anemia. Mas qual anemia? Falta ferro? Falta B12? Ou falta ferro e B12? Vejam que é muito comum na população de modo geral termos carência de ferro e também de B12. Então, por conta disso, precisamos identificar, avaliar, e é por conta disso que a gente pode solicitar exames adicionais, especialmente nesse caso, ferritina e B12 plasmática, para que assim a gente possa saber o que está faltando mais nesse paciente. Até porque nós iremos trabalhar de modo assertivo e personalizado. Não adianta chegar aqui e já entupir o paciente e suplementar com ferro e B12, até porque, gente, ferro em excesso é pró-oxidativo. Eu não posso simplesmente suplementar ferro sem antes avaliar a necessidade real. Olha só como é importante a sua prescrição assertiva. E olha como é importante e tem que ter cautela, está nas suas mãos. É sua responsabilidade. Então você vai avaliar o que está carente. Ou de repente é uma B12 que está baixa. Você vai avaliar e consequentemente pensar em suplementação caso exista necessidade para o seu paciente. E é claro que ajustes na alimentação sempre são muito bem-vindos. Mas quando nós falamos uma questão de insuficiência ou deficiência, realmente tem que entrar com suplementação. E é por conta disso que nós temos alguns pontos importantes a serem falados, conversados. Essa célula que vocês estão vendo aqui é o nosso intestino, o nosso enterócito, onde existe um processo de absorção do ferro. Claro que a B12 também é absorvida aqui, se for uma via oral, por exemplo. Então vejam que quando nós falamos nesse ferro, observem aqui ó, que nós temos essa proteína, tá vendo? DMT1 é a proteína que transporta o ferro 2+, mas outros tipos de metais divalentes também, por exemplo, cálcio. Então tá vendo que existe essa conversão do ferro 3+, que está na alimentação, por exemplo, e ele pode ser convertido em ferro 2+, para que exista essa absorção. É interessante observar que a vitamina C participa desse processo de conversão de ferro 3+, em ferro 2+, ou seja, quando nós planejarmos uma suplementação ou alimentação mesmo de ferro, vamos supor, é um almoço do paciente, ele comeu uma carne, ele comeu outros tipos de alimentos, não só a carne, mas também de repente comeu um brócolis, uma couve que tem ferro, nós iremos pensar o quanto que esse ferro será absorvido. São 2 pontos importantes. Nós temos aqui o ferro M e o ferro não M. O ferro M que veio da carne, ele tem uma certa preferência.
ele tem uma absorção um pouco mais eficaz. Vejam que aqui existe uma parcela, um ferro M, que tem uma absorção que é só para ele. É uma entrada única e exclusiva para ferro M. Já o ferro não M presente em vegetais, ele precisa dessa portinha, dessa proteína DMT1. Ou seja, quando você tem uma alimentação lá no seu almoço, no seu jantar, que tenha, por mais que tenha carnes, mas que tenham ferros que vêm de origem vegetal, é importante pensar em adição de vitamina C combinada. Não estou dizendo que você precisa suplementar a vitamina C nesse momento, mas um alimento já é suficiente. De repente você pode pensar num suco de limão, ou talvez comer um kiwi depois do almoço, como uma sobremesa de repente. Então, tá vendo que temos estratégias nutricionais interessantes para potencializar a absorção do ferro, não ele. E nesse caso, é um ponto bem interessante. Além disso, vejam que aqui nós temos a ferroportina, que faz todo o processo de absorção final desse ferro. Então, vejam que aqui, nessa região, é a luz intestinal, e nessa outra região é o ferro que vai passar para a corrente sanguínea. Ou seja, nós temos a ferroportina que faz esse processo de passagem do ferro, que consequentemente vai se ligar à transferrina. Então a transferrina transporta, o nome já diz, né? Transporta transferrina, transporta o ferro. Vejam que a transferrina, ela se gruda, se liga no ferro e ela, consequentemente, consegue fazer o transporte plasmático do ferro para os nossos tecidos. Além disso, vejam que existe aqui um componente importante nessa absorção total, que vai desde lá do alimento ou suplemento também, dependendo da sua estratégia em alimentação ou em suplementação, para que exista um processo de transporte que vai chegar nos seus tecidos. Além disso, é importante observar que nós temos essa coisinha aqui, essa proteína chamada de epsidina, que é importante. Por quê? Tá vendo aqui, aqui embaixo, nós temos a ferroportina. E essa coisinha rosinha, meio vermelha, é a epsidina. Essa epsidina se liga nessa região e ela tem um aspecto não tão interessante assim em algumas situações. É uma proteína produzida pelo fígado e ela consegue reduzir, bloquear, amenizar a absorção do ferro. Então, quando tem a epsidina, ela se liga nessa região e, consequentemente, prejudica um pouco essa absorção do ferro. Vejam que quando tem um paciente que apresenta anemia, ele tem menos epsidina. Faz sentido, né? Se é uma anemia, consequentemente a chance de ser ferropriva existe. Então, por conta disso, existe uma redução natural na produção de epsidina que, consequentemente, tem menos epsidina e potencializa a absorção do ferro. Por um outro lado, se o paciente tem muito ferro, o paciente exagerou na dosagem de ferro, consequentemente, teremos mais epsidina para evitar esse excesso. Até que nesse caso é um ponto interessante. Temos um mecanismo compensatório para tentar evitar um pouco esse excesso de ferro. Por um outro lado, temos um ponto aqui que não é tão interessante assim. Ou seja, inflamação, infecção, inflamação crônica de baixo grau. Aquele paciente com obesidade, síndrome metabólica, aquele paciente que tem diabetes, aquele paciente que apresenta uma inflamação crônica de baixo grau. Essa inflamação leva a uma chance maior de potencialização de epsidina. E é por conta disso que quanto mais o paciente está inflamado, mais epsidina ele apresenta e menor absorção de ferro. Ou seja, um paciente que apresenta esse processo de inflamação, infelizmente, tem uma chance maior de uma redução na absorção de ferro, que não pode ser interessante. E é claro que para potencializar isso, seria muito interessante tentar reduzir essa inflamação. De onde que vem a inflamação? Desse paciente é possível que por conta de excesso de peso corporal, escolhas alimentares inadequadas, excesso de alimentos ultraprocessados, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu sei que não é fácil mudar isso da noite para o dia, mas não adianta a gente lotar o paciente com suplementação de ferro, sendo que ele tem um processo inflamatório crônico de baixo grau juntamente a isso. Então, é tapar o sol com a peneira. Tá vendo que nós temos várias influências alimentares em apenas 2 avaliações de exames que nós fizemos. E isso tem total correlação com a nutrição, e é isso que eu desejo que vocês sempre façam. Além disso, temos aqui, epsidina sérica.
está associado com o aumento, tá vendo aqui, ó, relação entre IMC, aumento do peso corporal, aumento do IMC, nós temos aumento de epsidina. Então, obviamente que nós temos que avaliar cada paciente de modo isolado, mas a chance do paciente que tem uma gordura corporal mais aumentada, ele tem uma chance maior de elevação de epsidina. Então, já entramos num ponto importante. E é o que o paciente deseja, ele também deseja emagrecimento, ele está num processo de sobrepeso e é por conta disso que ele também quer uma ajuda. Então, estamos combinados. Queremos um auxílio em redução de gordura corporal para auxiliar o paciente também em outros marcadores plasmáticos, como é o caso da epsidina. Além disso, temos que avaliar de modo complementar a ferritina, até porque a ferritina é um principal marcador desse nível de ferro. Basicamente, quando nós avaliamos o ferro plasmático, ele não é um ótimo marcador, até porque ele não reflete de verdade qual que é a carência real do ferro, a não ser que a gente encontra um paciente que tem um ferro muito baixo, é bem provável que ele já está então com a ferritina ainda mais baixa, pode acontecer. Mas esse paciente muitas vezes tem um ferro hoje adequado, mas a ferritina já está caindo. Então pode acontecer que mais adiante vão cair ambos, tanto o ferro quanto a ferritina. Só que você tem que avaliar previamente. Você não quer que seu paciente necessite de uma super mega dosagem de ferro. Alguns vão precisar, sim. Injeçãozinha de ferro vai precisar. Mas sempre que possível a gente tenta prevenir isso. Então, quanto antes você verificar esses marcadores, melhor. E é por isso, então, que nós temos, então, essa ferritina é um excelente marcador, um ótimo marcador para essa questão de redução de ferro. Ferritina é uma proteína produzida pelo fígado e ela mostra pra gente essa deficiência e também, muitas vezes, a sobrecarga de ferro. Até porque, gente, você vai encontrar muito paciente que apresenta um excesso de ferritina. E aí, a história é outra. Aí você vai avaliar se o paciente apresenta alguma lesão hepática, se ele tem alguma esteatose hepática, se ele teve COVID recentemente, se é um paciente que tem hepatite, se é um paciente que tem alterações genéticas hepáticas que são preocupantes, uma fibrose, um paciente com uma cirrose, um paciente com uso abusivo de álcool, pode ter uma ferritina elevada por conta especialmente de uma alteração hepática. E além disso, pacientes que também apresentam uma inflamação crônica de baixo grau, mas já há um certo período, é comum que também exista a elevação de ferritina, especialmente por conta de uma deposição maior de gordura hepática, de uma esteatose hepática, é comum que exista uma elevação de ferritina. E nesse caso, mais uma vez, entramos então em um processo que precisamos corrigir primeiro isso. Não adianta pensar, nossa, a ferritina está alta, o que eu vou suplementar? Nesse caso, é até pensar o contrário. O que eu vou pensar para esse paciente que ele tem uma redução da esteatose hepática? Uma melhoria do perfil hepático? Não vou pensar só nisso, obviamente, é um dos fatores. Então tá vendo que temos que combinar e atrelar todos os exames para que assim a gente saiba o que fazer com esse paciente. Um marcador importante para avaliação da função hepática é a razão. Nós temos aqui marcadores ALT e AST, e até mesmo existe uma razão chamada de AST-ALT, onde quanto mais elevada ela está, mais significa uma lesão hepática mais expressiva. É claro que alguns pacientes nossos não terão essa alteração em AST-ALT, até porque demora um certo tempo para que elas estejam realmente mais alteradas, normalmente. Mas é sempre interessante avaliá-las. Mas se o seu paciente tem uma ferritina elevada, já desconfia, avalia todo o perfil do paciente. É um paciente que tem esteatose, é um paciente que tem maus hábitos alimentares, um paciente com obesidade, a chance é alta de cada vez mais aumentar essa ferritina. Por um outro lado, um paciente com baixa ferritina, nós temos que avaliar então essa necessidade do ferro. É um paciente cansado igual o nosso, é um paciente que tem uma hemoglobina baixa, é um paciente com anemia. Puxa, então, realmente precisamos de suplementação de ferro, isso é muito importante. E aí sempre tenham essa cautela. Até porque você vai pensar assim, nossa, o paciente tem uma ferritina de, sei lá, 80, de 60. Está acima de 50 é o esperado, pensando de modo isolado pro ferro. Só que
Se eu negligenciar o perfil do paciente, eu posso errar. Vou te explicar melhor. O que a gente espera? Ferritina acima de 50, pensando numa quantidade adequada para um estoque de ferro. Perfeito. Só que, se o seu paciente tem vários marcadores de inflamação crônica de baixo grau, talvez essa ferritina que está entre 60 e 70, acima de 50, talvez, será que é mesmo algo que mostra realmente um estoque adequado de ferro? Ou ele tem essa ferritina um pouquinho mais alta e até melhor? Por conta de uma inflamação crônica de baixo grau. Se espantem, é claro, com ferritinas mais elevadas, acima de 150 a 200. Isso é muito mais preocupante, com toda certeza. Mas para qualquer paciente, você tem que fazer essa avaliação muito mais aprofundada. Veja então que esse paciente apresenta aqui dois tipos de exames. Na verdade, o mesmo exame em dois momentos. Nós temos a ferritina, que estava em 120, lá em 2020, mas agora, vejam só, 2023, 360. Ou seja, o paciente tem uma anemia sim, ele está cansado, mas olha só o valor dessa ferritina. É aquele paciente, como eu te falei, inflamação crônica de baixo grau, um paciente que tem hipertensão, um paciente com sobrepeso, um paciente com maus hábitos alimentares. Então é claro que nós teremos uma preocupação, porque esse paciente tem um prejuízo com essa ferritina que está aumentada. Esse fígado deve ter maior atenção. Temos que avaliar o paciente de modo mais aprofundado e é fundamental fazer uma avaliação prévia. Até porque esse paciente, se ele tiver realmente uma esteatose hepática, puxa vida, temos que cuidar também da esteatose hepática. Tá vendo que só com alguns exames já temos vários tipos de preocupações. Vejam, então, que ferritina alta pode estar associada com esteatose hepática e até mascarar uma insuficiência de ferro. Quando você olha assim, se você olha só o exame da ferritina, você pensa, tá alta a ferritina, deve ter bastante ferro. Às vezes nem tem. Às vezes é a inflamação que está levando a esse aumento de ferritina. Então, cautela. Às vezes o paciente tem sim falta de ferro, tem aquele cansaço por conta de falta de ferro. É um paciente com anemia, vocês viram isso? Hemoglobina baixa. Só que a ferritina acaba enganando a gente. Então, muita cautela. E é por conta disso que o nosso foco é mudar muita coisa na alimentação do paciente, pelo menos o que ele aceitar. Até porque nós temos um grande desafio aqui. É um paciente que fica fora de casa há muito tempo, é um paciente que precisa de mudança e é o que ele deseja. É um paciente que está assustado e ele quer uma mudança urgentemente. E ele precisa disso. Ele sabe que ele precisa disso. Até porque temos que reduzir a inflamação crônica de baixo grau e reavaliar o paciente em pelo menos aí 3 meses de reavaliação. Quero te mostrar alguns parâmetros para avaliação do estado nutricional do ferro, de acordo com esse estudo aqui. Vejam que ferro plasmático, ele tem baixa especificidade, baixa sensibilidade. Então, se você quiser pedir exame de ferro, até pode, mas não é tão interessante assim, né? Ele vai reduzir em processos inflamatórios, infecciosos, e o valor varia ao longo do dia também, de 10% a 40%. Então, se você pegar o exame 8 horas da manhã e 8 horas da noite, é um outro exame, muito diferente. Então, não é um exame que é muito fidedigno. Você pode solicitar, mas não faz tanta diferença assim na sua prática clínica. Outro ponto interessante. Fica a dica para vocês de leitura desse artigo científico aqui, que vocês estão vendo, onde fala um pouco mais para a gente de vários marcadores associados com a inflamação crônica de baixo grau. E quanto que essa inflamação crônica de baixo grau pode levar a vários tipos de alterações também, vários tipos de doenças, potencializar aterosclerose, potencializar câncer no paciente, esclerose múltipla e vários fatores. Ou seja, o nosso foco é conseguir ajustar a alimentação do paciente, pensar em redução de gordura corporal, para que assim ele tenha benefício redução da inflamação. Então vejam só, nós temos vários pontos relacionados com essa inflamação, inclusive questões envolvidas com estressores. Olha só, aquele paciente é caminhoneiro, o paciente é estressado, essa ansiedade, esse estresse potencializa ainda mais e tem uma correlação com a inflamação. Ou seja, o paciente tem muita chance dessa inflamação,
desse estresse correlacionados juntos e misturados levaram a uma chance maior de doenças cardiovasculares. Então, a hora é agora. E sem contar que o paciente tem um hábito alimentar nada interessante. Então, precisamos ter cautela e cuidar desse paciente com toda a certeza. E é por conta disso que nós temos um marcador fácil, prático, assertivo, que é o leucograma. Então, olha que interessante. Claro que nós temos vários marcadores mais caros, mais específicos, proteína C reativa, interleucina 6, mas nem todo paciente pode pagar por isso. Nem todo convênio vai bancar isso. Então, nós temos um marcador fácil, prático, que é o leucograma. Vou te dizer que quando eu me formei, recém-formada, eu nem dava atenção para isso. Eu nem via, porque afinal não fui ensinada para isso, né? Infelizmente. Mas olha o quanto que a gente consegue ter de grande influência nutricional olhando o leucograma. Vejam que aqui nós temos os leucócitos, que são os principais. Na verdade, nós temos vários tipos de componentes que formam a totalidade dos leucócitos, para que vocês vejam. Leucócitos é 100%. Os demais que nós temos aqui, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos, totalizam, somando todos eles, os leucócitos. Então, leucócitos é tudo. Você pegou várias famílias na série branca, no leucograma, você soma todos, são os leucócitos. E como o nosso tempo aqui é curto, eu vou te falar especialmente de modo geral dos leucócitos, sem estratificar cada um deles, porque não teria tempo. Afinal, é algo bem específico. Mas enfim, olha o nosso paciente aqui. Antigamente, 2020, ele tinha 8.349 de leucócitos. E hoje, esse ano, 10.629. Ou seja, nós temos aqui uma elevação. Outro ponto importante para que vocês sempre avaliem em qualquer exame, sempre que possível, avaliem essa linha cronológica. Eu sei que tem paciente nosso que não tem nenhum exame, sei disso. Se não tiver, não tem problema. Mas, quanto mais você conseguir avaliar e acompanhar essa linha cronológica do paciente, puxa, muito interessante. Você consegue identificar alterações de modo mais expressivo. E além disso, normalmente os leucócitos, eles não sofrem oscilações ao longo da nossa vida, a não ser que a gente tenha algum tipo de alteração, uma inflamação, uma infecção, um vírus, uma bactéria, uma inflamação crônica de baixo grau. Aí sim teremos alterações, mas é algo que normalmente não tem grande oscilação ao longo da vida, a não ser nesses episódios. Então, cautela com isso. De acordo com esse estudo, eu achei bem interessante porque mostra pra gente essa elevação de leucócitos, chamada então de leucocitose, onde nós temos um indicador, um presságio de inflamação. Então, olha que interessante, você tem uma correlação desse aumento de leucócitos com inflamação sistêmica, maior risco de câncer, doenças cardiovasculares e diabetes tipo 2. Ou seja, uma correlação positiva com proteína C reativa e interleucina 6. E mais, alguns autores falam pra gente que esse aumento de leucócitos seria um marcador ainda mais importante de alterações cardiovasculares do que o próprio colesterol total, ou LDL. Então ele é melhor ainda do que avaliar o colesterol total e o LDL. Ou seja, precisamos avaliar os leucócitos dos nossos pacientes. Nesse outro estudo, nós temos aqui a avaliação também de mulheres com obesidade, com ou sem síndrome metabólica, onde mostrou que a contagem total dos leucócitos podem perceber que pacientes com sobrepeso ou obesidade já aumentam, sobrepeso e obesidade já aumentam esse valor. Se tem síndrome metabólica, aumenta ainda mais. Ou seja, atenção, você já está avaliando para sua paciente, para o seu paciente, um marcador valioso que está associado com alterações metabólicas. Você nem pediu um monte de exame complementar, você só avaliou leucócito. Olha o quanto isso faz diferença. E continuando com esse estudo. Olha só, IMC eutrófico das pacientes avaliadas, mais glicemia acima de 100. Pequeno aumento dos leucócitos. Mas quando a glicemia sobe, existe também um aumento dos leucócitos, até porque várias células imunológicas utilizam glicose como fonte de energia.
Olha que interessante. Temos uma correlação, então, com elevação de glicemia. E isso é fantástico, pensando em tratamento nutricional. O quanto você consegue avaliar previamente isso. E falar para o seu paciente, olha, tá vendo? Leucócitos não tá legal. Aumentou o seu leucócito ao longo desses anos. Puxa, precisamos de ajustes. Você confere muito mais artifício para o seu paciente. E mais, você tem muito mais estratégia para trabalhar com o seu paciente quando você avalia de modo aprofundado os exames bioquímicos. E aí, de acordo com o trabalho, até estou mostrando para vocês o que eles trazem, né, de fato, o que eles mostraram para a gente, esse print da tela, para que vocês vejam. Eles trazem para a gente, ó, total, esse TLC é contagem de leucócitos. E esse FPG é a glicemia. Então, ele faz uma correlação desse aumento de leucócitos com uma grande correlação, até mesmo, dessa glicemia. Então, vejam que isso pode ser muito interessante para a avaliação das nossas pacientes, no caso aqui, pacientes com síndrome metabólica ou com síndrome ou sem, mas que apresentam o processo de aumento de gordura corporal, de obesidade. Então, pode ser um bom marcador para a gente, interessante para a avaliação dessas pacientes. Continuando, nós temos aqui uma correlação, um trabalho muito bem elaborado da Nature. Então, o nome já diz pra gente, é uma ótima revista, que traz aqui a exposição ao estresse. Nosso paciente é estressado. Ele é caminhoneiro. Ele é estressado. É um fator de risco para muitas doenças, de fato, como, por exemplo, no caso aqui, a aterosclerose, que foi citado nesse artigo. E a interação entre a questão da psique, alterações neurológicas, estresse, e o sistema imunológico fornece um mecanismo que conecta essas alterações e começam o início de doenças que o paciente pode apresentar. Ou seja, estresse crônico está correlacionado com esse aumento de leucócitos, como vocês podem observar aqui no gráfico. Tanto o leucócito quanto o neutrófilo estão aumentados no estresse. E isso tem correlação com uma chance maior de doenças presentes nesse paciente. E no caso, o que foi avaliado foi a aterosclerose, ou seja, aumentou leucócitos, fiquem de olho. Vejam só, que esse nosso paciente, nós temos algumas condutas, especialmente emagrecimento, sim, é interessante. O paciente nos buscou para controle da alimentação, para ajustar a alimentação que está bem inadequada. Obviamente que eu não vou esperar que ele faça grandes modificações do dia para a noite. É um processo que pode levar algum tempo. Mas eu já sei que ele tem uma inflamação. Eu sei que ele tem um risco alto de desenvolvimento de doenças. Ele tem já uma hipertensão. É um paciente que eu preciso ter cautela e fazer trocas, pelo menos qualitativas. Eu posso começar com uma dieta qualitativa, pensando em qualidade nutricional, pensando em adição de alimentos raízes, em fibras, frutas, verduras, legumes, alimentação raiz de fato, sempre que possível. Eu sei que às vezes fica um pouco difícil porque ele é caminhoneiro, não tem como ele cozinhar, mas que eu ensine então como que ele vai se alimentar no posto de gasolina. Será que eu consigo verificar um cardápio melhor nesses postos, talvez? Precisamos de ajudar esse paciente, com certeza. A alimentação quantitativa pode ser interessante também, até porque se nós visamos emagrecimento, o déficit calórico é fundamental. Talvez só mudando a qualidade da alimentação, o paciente já tenha atrelado a isso um déficit calórico e consiga emagrecimento. Mas sempre tenham cautela. Além disso, opções fáceis e práticas, que você ensine algumas opções. Eu acho que uma das mais fáceis que nós temos aqui é um whey protein, pensando em snacks, em guias que você elabore para que você consiga ofertar uma alimentação de mais qualidade para o seu paciente. E o whey protein eu acho que é um dos que mais se encaixa. Se o paciente não pode pagar pelo whey protein, nós temos outras possibilidades. De repente, a gente pode planejar uma albumina, uma proteína vegetal, de acordo com o que ele tolera. Pensar em suplementação de antioxidantes, puxa, é interessante. Até porque o paciente tem muita inflamação. Quanto mais antioxidante, melhor. Na alimentação tem que ter, gente. Não adianta nada ele continuar comendo coxinha e risole
Se não mudar isso, fica difícil. E não adianta, então, ele comer coxinha e tomar uma cápsula de curcumina. Não adianta. Desculpa, mas não adianta. Então, o paciente precisa ter essa consciência, que não é só planejar um monte de cápsula. A alimentação é fundamental. E aí, de repente, podemos pensar em alguns ativos para auxiliar, mas cuidado com o preço. O paciente não tem condição financeira de gastar litros de dinheiro com suplementação. Então, tenha muita cautela. Pense em alguns mais potentes e valor financeiro mais em conta para o paciente. A curcumina pode ser um. Especialmente pensar no alimento mesmo, que ele use na alimentação, por que não, né? E é interessante pensar nessa reavaliação do paciente em 3 meses. O que a gente espera? Que ele tenha uma mudança na alimentação, especialmente qualitativa. Se ele mudar o qualitativo, para mim já está de bom tamanho. Depois eu vou ajustar mais o quantitativo. Para começar, já está bom demais. Se ele conseguir trocar aquele salgadinho da tarde, a coxinha, por um whey protein, juntamente com uma fruta, nossa, tá ótimo. Então vejam, vamos adaptar esse qualitativo e se ele topar um pouco mais, vamos indo adiante, para depois conseguirmos pensar em ajustes mais finos. Mas a gente espera que com essa modificação na alimentação, em 3 meses teremos benefícios em vários marcadores. E aí, olha que interessante, quando o paciente voltar para você na consulta de retorno, daqui 3 meses, por exemplo, nós teremos uma reavaliação dos exames bioquímicos e esperamos, então, melhorias, especialmente em hemoglobina, em leucócitos, em ferritina, para que você mostre o quanto que seu tratamento é eficaz e seu paciente consegue ter um excelente tratamento personalizado contigo. E mais do que isso, nós temos que, é claro, avaliar muito mais esse paciente. Nosso tempo aqui é curto, mas seria fundamental a avaliação de outros marcadores. Será que o paciente não poderia avaliar, então, a alteacha hepática? Talvez colesterol total, LDL, triacilglicerol, glicemia, HOME-IR. Nós temos muitos marcadores que devem ser avaliados. E a gente vai falar um pouco mais sobre todos esses mais adiante em várias aulas que nós teremos aqui. Então, teremos amanhã mais uma aula especial onde a gente vai continuar a conversa sobre vários marcadores e amanhã a aula é sobre interpretação de exames, a prescrição nutricional, perfil glicídico, lipídico e marcadores metabólicos. Então, eu te espero para a gente continuar essa conversa para que vocês aprendam tudo o que é fundamental e necessário para a sua aplicação na prática clínica. Eu espero que vocês tenham percebido já o quanto que a avaliação de exames bioquímicos é fundamental e o quanto que faz a diferença numa prescrição nutricional. Então é isso. Muito obrigada. Eu espero vocês amanhã.